Salve, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e nós estamos fazendo a leitura do segundo livro das Crônicas. Antes da gente retomar aqui a leitura, por favor, não se esqueça de assistir o vídeo até o final, de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, inscreva-se no canal e preste bastante atenção nos versículos para que você possa aí fazer um belo de um comentário no vídeo de hoje, tá bem? Vamos à leitura? Capítulo 29, Reinado de Ezequias, 727 a 698. Ezequias tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém 29 anos. Sua mãe se chamava Abia, filha de Zacarias. Fez o bem aos olhos do Senhor, assim como tinha feito Davi, seu pai. Restauração do culto. Foi ele que no primeiro ano de seu reinado, no primeiro mês, reabriu as portas do templo, depois de tê-las reparado. Convocou os sacerdotes e os levitas para uma assembleia que se realizou na Praça Oriental. Disse-lhes ele: Escutai-me, levitas, santificai-vos agora, santificai o templo do Senhor, Deus de nossos pais, e purificai-o de tudo o que o mancha, porque nossos pais prevaricaram, fizeram mal aos olhos do Senhor, nosso Deus. Abandonaram-no, desviaram seus olhos da sua morada, voltaram-lhe as costas. Cerraram as portas do pórtico, extinguiram as lâmpadas, não mais queimaram incenso, suprimiram os holocaustos no santuário do Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor se desencadeou contra Judá e Jerusalém, e os entregou à desolação, fazendo deles um objeto de espanto e zombaria, como vedes com os vossos próprios olhos. Foi assim que nossos pais caíram sob a espada, que nossas mulheres e filhas estão no cativeiro. Tenho agora a intenção de fazer um pacto com o Senhor, Deus de Israel, para que o ardor de sua ira nos poupe. Ora, meus filhos, não sejais indolentes, porque é a vós que o Senhor escolheu para estardes diante dele, para fazer seu serviço e oferecer-lhe incenso. Então se apresentaram os levitas: Maate, filho de Amasaí; Joel, filho de Azarias, da linhagem dos filhos de Caate; da linhagem de Merari, Cis, filho de Abde; Azarias, filho de Jalalael; da linhagem dos Gersonitas, Joá, filho de Zema; Éden, filho de Joá; da linhagem de Elisafã, Samri e Jaiel; da linhagem de Asaf, Zacarias e Matanias; da linhagem de Remã, Jaiel e Semei; da linhagem de Iditum, Semeias e Oziel. Puseram-se a reunir seus irmãos, e depois de se ter santificado, vieram por ordem do rei, e conforme as palavras do Senhor, purificaram o templo. Entraram no templo do Senhor para purificá-lo. Varreram do átrio do templo toda a imundície que encontraram, e os levitas levaram-na de lá para o vale do Cedron. Foi no primeiro dia do primeiro mês que começaram essa purificação. No 8º dia desse mês, tinham chegado ao pórtico. Em 8 dias o templo foi purificado. No 16º dia do mês estava tudo acabado. Dirigiram-se então à casa do rei Ezequias, e a quem disseram: Purificamos todo o templo do Senhor, o altar dos holocaustos com todos os seus utensílios, a mesa dos pães de proposição com todos os seus utensílios. Pusemos em condição e purificamos todos os objetos que Acás, durante seu reinado, tinha manchado, e estão diante do altar do Senhor. No dia seguinte de manhã, o rei Ezequias reuniu os dignatários da cidade e subiu ao templo. Levaram 7 touros, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes em sacrifício pelo pecado, na intenção da realeza, do santuário e de Judá. Disse o rei aos sacerdotes da linhagem de Arão que os oferecessem no altar do Senhor. Os sacerdotes imolaram os touros, dos quais recolheram o sangue para, em seguida, derramarem-no sobre o altar. Em seguida, imolaram os carneiros e espalharam seu sangue sobre o altar. Depois fizeram o mesmo com os cordeiros. Trouxeram então os bodes pelo pecado diante do rei e da multidão, e todos puseram a mão sobre eles. O sacerdote imolaram-nos e derramaram seu sangue sobre o altar, em expiação dos pecados de todo Israel, porque era para todo Israel que o rei tinha ordenado o holocausto e o sacrifício expiatório.
Ele tinha colocado no templo levitas com símbolos, cítaras e harpas, segundo o rito de Davi de Gade, o vidente do rei e do profeta Natã. Mas era o Senhor quem tinha instituído isso pela boca de seus profetas. Os levitas tinham tomado posição com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Quando Ezequias deu ordem de oferecer o holocausto sobre o altar, no momento em que começou esse sacrifício, o cântico se fez ouvir, assim como as trombetas, acompanhados pelos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a assembleia estava prostrada, entoaram o cântico e tocaram as trombetas, até findar-se o holocausto. Terminando o sacrifício, o rei e todos os que o cercavam curvaram os joelhos e se posternaram. Em seguida, o rei e os chefes ordenaram aos levitas que cantassem o cântico ao Senhor, com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Cantaram cheios de alegria esse hino, depois inclinaram-se em adoração. Ezequias então tomou a palavra. Agora disse ele, que haveis sido novamente consagrado ao Senhor, aproximai-vos e ofereceis sacrifícios e ações de graças no templo do Senhor. E a multidão levou vítimas para oferecê-las em ações de graças, e todos os que o quiseram ofereceram holocaustos. Eis o número de holocaustos oferecidos pela multidão: 70 touros, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo em holocausto ao Senhor. Consagraram, além disso, 600 boi e 3.000 ovelhas. Mas, como os sacerdotes, devido ao seu pequeno número, não podiam esfolar todos os holocaustos, seus irmãos os levitas ajudaram até que não houvesse mais necessidade, e até que os outros sacerdotes se tivessem santificado, porque os levitas tinham mostrado mais solicitude que os sacerdotes que se purificaram. Houve ainda holocaustos em abundância, além da queima da gordura dos sacrifícios pacíficos e das libações para os holocaustos. Foi assim restabelecido o culto no templo do Senhor. Ezequias e o povo regozijaram-se de que o Senhor tivesse bem disposto todo o povo, porque a coisa se tinha feito de improviso. Capítulo 31. Celebração da Páscoa. Ezequias enviou mensageiros a todo Israel e a todo o Judá. Escreveu também cartas a Efraim, a Manassés, para convidá-los e vir ao templo de Jerusalém, a fim de celebrarem a Páscoa em honra do Senhor, Deus de Israel. O rei, seus chefes e toda a multidão de Jerusalém tinham resolvido celebrar a Páscoa no 2º mês. Não puderam fazê-lo em tempo, porque não estavam santificados sacerdotes em número suficiente e o povo não se tinha ainda reunido em Jerusalém. Tendo isto agradado ao rei e à assembleia, decidiram purificar em todo Israel, desde Bersabeia até Dan, a ordem de vir a Jerusalém para celebrar a Páscoa em honra do Senhor, Deus de Israel, pois desde muito tempo não mais fora celebrada como estava prescrito. Partiram então os correios com as cartas do rei e dos chefes para todo Israel e Judá. Por ordem do rei, eles diziam: Israelitas, voltai ao Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, a fim de que ele se volte àqueles dentre vós que conseguiram escapar das mãos do rei da Assíria. Não sejais como vossos pais e vossos irmãos, que prevaricaram contra o Senhor, Deus de seus pais, o qual os entregou à desolação, como vides. Não endureçais vossa cerviz como fizeram vossos pais. Dai a mão ao Senhor, vinde a seu santuário que ele consagrou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, a fim de que ele afaste de vós o ardor de sua cólera. Se voltardes para o Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia diante daqueles que os levaram para o cativeiro e voltarão à sua terra, pois o Senhor Deus é generoso e misericordioso, e não desviará os olhos de vós, se voltardes para ele. Assim, os correios passaram de cidade em cidade, na terra de Efraim, de Manassés e até de Zabulon. Zombaram deles e escarneceram. Contudo, alguns homens de Asser, de Manassés e de Zabulon humilharam-se e dirigiram-se a Jerusalém.
Também em Judá, a mão de Deus operou sobre os habitantes para dar-lhes um mesmo desejo de executar o mandato do rei e de seus chefes, conforme a palavra do Senhor. Grandes multidões afluíram a Jerusalém para celebrar a festa dos ázimos, no segundo mês. Foi uma imensa afluência do povo. Eles puseram-se a destruir os altares que se encontravam em Jerusalém e destruir todos os altares dos perfumes e o atiraram na torrente de Cedron. Imolaram a Páscoa do 14º dia do segundo mês. Os sacerdotes e os levitas, cheios de confusão, tinham santificado e ofereceram holocaustos no templo. Ocupavam seu lugar normal, como o prescreve a lei de Moisés, homem de Deus. Os sacerdotes esparziam o sangue que lhes davam os levitas. Como houvesse na assistência muitos que não se tinham purificado, os levitas encarregaram-se de imolar a Páscoa para todos os que não estavam puros, a fim de consagrá-los ao Senhor. Grande parte do povo, com efeito, muitos de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zabulon, comeu a Páscoa, contrariamente à prescrição, sem se ter purificado. Mas Ezequias fez por eles esta prece: digne-se o Senhor, na sua bondade, perdoar todos os que aplicaram o seu coração à procura de Deus, o Senhor, Deus de seus pais, enquanto não tivessem purificado a exigida para o santuário. O Senhor escutou Ezequias e perdoou o povo. Os israelitas se encontravam em Jerusalém, celebraram alegremente a festa dos ázimos durante uma semana, e cada dia os levitas e os sacerdotes louvaram o Senhor com instrumentos possantes em honra do Senhor. Ezequias dirigiu palavra de encorajamento a todos os levitas que se tinham mostrado compreensivos no serviço do Senhor. Durante 7 dias comeram as vítimas da festa, ofereceram sacrifícios pacíficos e glorificaram o Senhor, Deus de seus pais. Mas a opinião de toda a multidão era de prolongar a festa por mais uma semana, e esses 7 dias suplementares foram celebrados com alegria. Ezequias tinha dado à multidão 1.000 touros e 7.000 ovelhas. Os chefes ajuntaram isso a 1.000 touros e 10.000 ovelhas. Os sacerdotes em grande número se tinham purificado. A alegria reinava em toda a multidão dos homens de Judá, entre os sacerdotes e levitas, a multidão vinda de Israel e os estrangeiros vindo de Israel ou estabelecidos em Judá. Em Jerusalém houve grande júbilo, tanto que nada de semelhante se tinha visto na cidade desde o tempo de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Finalmente, os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar a multidão. A voz deles foi ouvida e a prece deles chegou até a morada santa do Senhor no céu. Muito bem, obrigado a você que acompanhou a leitura até aqui. Não esqueça aí, por favor, de deixar o seu like e fazer o seu comentário. Faça um excelente dia, que Deus continue te abençoando e a gente se vê no vídeo de amanhã.